Olá, pessoal! Meu nome é Caroline, professora da disciplina de Propedêutica e Processo de Cuidar da Saúde da Mulher. E a aula de hoje é a continuação, a parte 4, das intercorrências clínicas no ciclo gravídico puerperal e na gestação de alto risco. Tá? Bom, o conteúdo todo da aula sobre as principais intercorrências clínicas durante o ciclo gravídico puerperal e na gestação de alto risco foi dividido em 4 partes. A primeira foi sobre síndromes hipertensivas gestacionais, a segunda parte sobre diabetes mellitus gestacional, a terceira parte foi sobre doenças hemorrágicas gestacionais e agora a quarta parte, e última, é sobre as doenças infecciosas na gestação. Então, nós vamos falar sobre sífilis, toxoplasmose e HIV na gestação. Bom, o objetivo da aula é conhecer as principais doenças infecciosas da gestação, então a sífilis, a toxoplasmose e o HIV na gestação, e as condutas e as orientações de enfermagem. Bom, vamos começar a aula falando sobre sífilis. Bom, diagnosticar e tratar sífilis na gestação reduz a possibilidade de transmissão vertical e as taxas de morbimortalidade, tanto materna quanto perinatal, né? Então, é importante acolher a gestante logo na primeira consulta. O teste rápido imunológico, aquele treponêmico, e o VDRL, aquele teste não treponêmico, devem ser realizados tanto na gestante quanto no parceiro, né? Já no primeiro resultado, o reagente, o positivo, é preciso iniciar imediatamente já o tratamento com a benzilpenicilina benzatina, que é um medicamento cujos benefícios superam quaisquer riscos e é considerado seguro tanto para a mãe quanto para o feto, né? Além disso, é a única droga com eficácia garantida durante a gestação, evitando a sífilis congênita, que está cada vez mais incidente, né? A gente tem uma média de 3,3 casos em cada 1.000 nascidos vivos, né? No período gestacional, tratamentos não penicilínicos somente devem ser considerados como opção no caso de contraindicações absolutas ao uso da penicilina, tá? Sendo necessário um acompanhamento clínico e laboratorial rigoroso nesses casos. Bom, é importante evidenciar que a probabilidade de reação adversa, em especial a anafilaxia, decorrente do uso das penicilinas é rara, então é 0,002%, de acordo com as evidências científicas, né? O Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, emitiu uma nota técnica, a número 03 de 2017, em que reafirma a importância de enfermeiros prescreverem a benzilpenicilina benzatina para os tratamentos de sífilis, conforme os protocolos institucionais, tá? E o COREN, Conselho Regional de Enfermagem, recomenda que se investigue a história de alergias a medicações anteriores, dentre outros, e que tenha um suporte para urgência, na unidade, caso aconteça alguma intercorrência, tá? Em relação ao tratamento da sífilis na gestante e no parceiro, recomenda-se que a benzilpenicilina benzatina seja administrada na dose de 4.800.000 unidades internacionais para mulheres grávidas com sífilis primária, secundária e latente recente, né? Porque as evidências sugerem que a terapia adicional é benéfica para essas mulheres, tá? E na fase tardia dessa doença, utilizar a benzilpenicilina benzatina na dosagem de 2.400.000 unidades internacionais, administradas intramuscular, uma vez por semana, né? Em 1.200.000 unidades em cada glúteo por 3 semanas, tá? E aí a dose total fica em 7.200.000 unidades internacionais intramuscular.
Bom, então alguns cuidados durante o tratamento da sífilis devem ser observados, tais como o intervalo entre as doses, né, da benzilpenicilina, benzatina, deve ser de 7 dias para completar o tratamento. Porém, caso esse intervalo ultrapasse um dia, o esquema precisa ser reiniciado, né? Os exames, o teste não treponêmico, né, deve ser repetidos mensalmente até confirmar a cura. Então, realizar também o devido controle de acompanhamento por meio de sistema, fichas, prontuário, desde o tratamento da gestante, o tratamento do parceiro, e vai alimentando os dados no cartão de pré-natal e orientando em relação ao segmento, tá? E ao término do tratamento da gestante, indica-se a realização do VDRL mensal para controle da cura e investigação de reinfecção. A elevação de títulos do VDRL em 4 ou mais vezes acima do último VDRL realizado já justifica-se um novo tratamento, né? E o tratamento da gestante do parceiro sexual deve ser iniciado preferencialmente até a 20ª semana de gestação, tá? Também se recomenda realizar o VDRL no parceiro, na parceira infectada aí, trimestralmente, com a presença, né, do parceiro dele dela ou dela na consulta. E lembrar que a sífilis é uma doença de notificação compulsória, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o HIV na gestação e as suas implicações aí no parto e no puerpério. Bom, no Brasil, estima-se que 0,4% das gestantes sejam soropositivas para o HIV, o que se traduz em aproximadamente 12.635 gestantes ou parturientes aí, portadoras do HIV e, né, crianças expostas ao ano, tá? A maior parte dos casos de transmissão vertical do HIV, cerca de 65%, ocorre durante o trabalho de parto e no parto propriamente dito. E os 35% restantes ocorrem intraútero, principalmente nas últimas semanas de gestação, havendo ainda o risco adicional de transmissão pós-parto por meio do aleitamento materno, tá? E é importante a informação de que a taxa de transmissão vertical reduz para 1 a 2% mediante as intervenções preventivas, né? Bom, é recomendada a realização do teste rápido para HIV ou a sorologia anti-HIV 1 e 2 na primeira consulta e no terceiro trimestre de gestação, né? Se o teste rápido for não reagente e a sorologia negativa, tá? Mantém a rotina de pré-natal, né, das consultas. Realiza-se um aconselhamento pré e pós-teste e se houver suspeita de infecção pelo HIV, repete em 30 dias, tá? E repete também a sorologia ou o teste rápido em situações especiais no terceiro trimestre de gestação, tá? Se o teste rápido for reagente e a sorologia positiva, ou seja, né, um HIV positivo, realiza-se um aconselhamento pós-teste, a gestante precisa ser encaminhada a um pré-natal de alto risco e iniciar a terapia antirretroviral durante a gestação e as gestantes orientada a não amamentar, né? Bom, a realização do diagnóstico da infecção pelo HIV no parto com o uso de testes rápidos, possibilita a adoção de medidas de profilaxia da transmissão vertical do HIV durante o trabalho de parto e parto, tá? A via de parto, ela é escolhida, decidida, de acordo com o resultado da carga viral materna, realizada a partir de 34 semanas de gestação e em associação com a avaliação obstétrica, né? E o diagnóstico de HIV deve ser informado à puérpera antes da alta hospitalar, tá? Bom, existem alguns cuidados de enfermagem importantes na vigência de um HIV, tanto na gestação como durante o parto ou no puerpério. Então,
esses cuidados são encaminhar a gestante para o pré-natal de alto risco, né? A educação em saúde e a prevenção, um aconselhamento no pré-natal, o uso de precauções universais como higiene das mãos, o banho em água corrente, um recém-nascido imediatamente ao nascimento, considerar a possibilidade de quarto único, tá, para puérpera depois, e orientar sobre o tratamento da mãe no recém-nascido. Reforço que a amamentação está contraindicada nesses casos de HIV, né? O suporte psicológico aí é bastante importante, né? Um apoio. A utilização de métodos contraceptivos de barreira precisa ser orientada para a prevenção de outras infecções sexualmente transmissíveis. É importante orientar a mulher quanto à higiene perineal e a importância da imunização para a hepatite B. Tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a toxoplasmose na gestação. Bom, a toxoplasmose é uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondii e adquire uma especial relevância quando atinge a gestante, devido ao elevado risco de acometimento fetal. Tá? E aí, entre os agravos anatômicos e funcionais decorrentes da toxoplasmose congênita, estão, né, a restrição de crescimento intrauterino, né, o RCIU, a morte fetal, prematuridade ou manifestações clínicas e sequelas, como a microftalmia, lesões oculares, microcefalia, hidrocefalia, calcificações cerebrais, pneumonite, hepatoesplenomegalia, e erupção cutânea e retardo mental. Bom, em relação ao diagnóstico da toxoplasmose, né, a maioria dos casos dessa doença pode acontecer sem sintomas ou com sintomas bastante inespecíficos. Né? Mesmo na ausência de sintomatologia, o diagnóstico da infecção aguda pelo Toxoplasma gondii na gravidez é muito importante, tendo como objetivo principal a prevenção da toxoplasmose congênita e das suas sequelas. Né? E aí, o principal objetivo do rastreamento é a identificação de gestantes suscetíveis para segmento posterior. Né? E aí, esse segmento visa prevenir a infecção aguda por meio de medidas de prevenção primária e detecção precoce, visando prevenir a transmissão fetal e também proporcionar um tratamento caso haja contaminação intraútero. Né? Bom, existe o exame de toxoplasmose, que é verificado pelas imunoglobulinas IgG e IgM, realizado na primeira consulta e no terceiro trimestre de gestação. Tá? Bom, a IgG e a IgM, se forem reagentes, é verificado a avidez da IgG. Se fraca ou gestação maior que 16 semanas, inicia-se o tratamento imediatamente. Tá? Se a avidez for forte e a gestação menor que 16 semanas, aí não precisa repetir o exame. No caso de uma IgM reagente, uma IgG não reagente, inicia o tratamento imediatamente e repete o exame após 3 semanas. Tá? No caso de IgM não reagente e IgG reagente, não precisa repetir o exame. IgM e IgG não reagente, precisa se observar as medidas de prevenção. Né? É muito importante fornecer orientações sobre a prevenção primária da toxoplasmose a gestantes suscetíveis. Então, lavar as mãos ao manipular os alimentos, lavar bem frutas, legumes, verduras antes de se alimentar, não ingerir carnes cruas, mal cozidas ou mal passadas, embutidos como salame, copa e outros, né? Evitar o contato com o solo e a terra de jardim, evitar contato com fezes de gato no lixo ou no solo. E após manusear a carne crua, lavar bem as mãos.
Também é importante orientá-la a não consumir leite e derivados crus, não pasteurizados, seja de vaca ou de cabra. Propor que outra pessoa limpe a caixa de areia dos gatos e, se não for possível, tentar limpar e trocá-la diariamente usando luvas e pá, né? Alimentar os gatos com carne cozida ou ração, não deixando que eles façam ingestão de caça, né? E lavar bem as mãos após o contato com os animais. Bom, pessoal, essas foram as referências utilizadas para a aula. Muito obrigada e até a próxima aula.